Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. O salmo do dia hoje é um salmo que fala sobre a igreja, que ela é perseguida, mas não destruída. É o salmo de número 129. Esse salmo ele fala das batalhas que nós enfrentamos, a igreja enfrenta, o povo de Deus enfrenta, e a perseguição ela é real, mas diz que nós não seremos destruídos. Eu queria apresentar esse salmo, é um poema muito bonito, e eu tenho certeza que verdadeiro também, e vai falar ao meu, já tem falado ao meu coração, o seu também. Salmo de número 129. Você se acha perseguida? Você acha que você é perseguido, meu irmão? A igreja sempre foi história da igreja, mas ela não é destruída. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é por nós. Esse salmo ele é curto, tem 8 versículos apenas, mas é um salmo que traz refrigério para a nossa alma. É a palavra de Deus. Às vezes sua perseguição, enfermidade, algo que está acontecendo na sua casa, a perseguição muitas vezes Satanás, ele tenta de todos os meios destruir tua casa, tua família, os teus sonhos. E isso faz parte da história do povo de Deus, a perseguição. Mas o povo de Deus, nós somos sempre e mais que vencedores. Salmo 129. Vamos apresentar neste momento. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem-se atrás todos aqueles que aborrecem a Sião. Sejam como ervas de telhados, que seca antes de arrancar, com o qual o segador não enche a sua mão, nem os que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome de Jesus. Está aqui, meus queridos irmãos. Está aqui, meus queridos irmãos, uma palavra, a palavra de Deus para nossas vidas. Esse salmo de número 129, eu classificaria como salmo da fé. Esse salmo, Deus se revela de uma forma muito significativa. E como
você nesta manhã está, como você amanheceu esse dia. É interessante que a visão geral do Salmo, ele fala sobre o Deus da fé, é o Deus que nos guarda. E eu acredito que esse salmo aqui, o Salmo 129, ele tem suas raízes nos salmos de lamentação, porque este contém uma parte que proclama a fé em Deus, mas esse salmo também, ele tem uma forma de lamento, mas também de certeza que Deus ele vai dar vitória, e que a vitória vem de Deus. Na verdade, ele faz uma lembrança, traz a lembrança das perseguições do povo de Deus, das aflições de Israel no passado. E também aqui fala da vitória de Deus. E também ele conclui com a condenação dos inimigos de Deus, dos ímpios que afligiram a Israel. Essa expressão que o texto diz que os lavradores, no verso 3, os lavradores araram. Esta imagem de um tratamento brutal que havia sofrido era mais vivida ainda, não é? E reconhecida essa linguagem no ambiente rural. Todavia, até mesmo em meio às circunstâncias mais duras da vida, o Senhor, o justo juiz, ele continuava fiel às suas promessas ao seu povo que estava na batalha. E esse salmo, ele fala de um povo que tiveram muitas vezes perseguido. É um texto que diz: muitas vezes me perseguiram, Senhor. Se você for percebendo, lendo, acompanhou comigo, do verso 1 ao verso 4, muitas vezes me angustiaram. Eu não sei se você tem uma história de angústia na sua vida, e você muitas vezes foi angustiado, humilhado, e você tem uma história desde a sua mocidade. Esse texto fala sobre isso. Desde a minha mocidade, todavia eu não morri, eu estou aqui, não prevaleceram contra mim. Muitas pessoas têm um relatório, uma história de sofrimento, de humilhação. Às vezes humilhado dentro de casa, humilhada dentro de casa. E às vezes vê um casamento, e quando pensa que aquele casamento vai trazer muita alegria, vem novas humilhações, tristezas, decepções, indiferenças. Muitas vezes me humilharam. Esse salmo começa com essa liturgia do sofrimento. Enquanto o povo de Deus reconhece que sua história na terra foi repleta de perseguições, de ataques por parte de tantas pessoas, de outros povos e de Satanás. E com as palavras, ele diz mesmo: diga agora, Israel, fale, sacerdote, quantas coisas já fizeram na vida do povo de Deus. E aqui o sacerdote, ele conclama o povo a recapitular sua história em alta voz. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Os lavradores araram sobre mim as minhas costas. Aqui fala de perseguição bruta. Em meio a tudo isso, o Senhor continuava fiel. O povo de Deus, muitas vezes, no sono, sonolento, deixava os caminhos do Senhor. Mas a misericórdia de Deus era sempre grande na vida, e é na minha vida e na sua vida. Mas, irmãos, temos aqui uma promessa. E neste salmo, Deus fala que aqueles que nos aborrecem terão a recompensa. Diz o texto: serão confundidos e tornem-se atrás todos que aborrecem a Sião. Olha aqui, no capítulo 129, versículo de número 5 em diante, fala de pessoas que aborrecem o povo de Deus. Alguém tem te aborrecido? Pois aquele que aborrece o justo será punido. É o que diz a Bíblia Sagrada. Começa aqui, na verdade, uma oração. Na verdade, é uma imprecação aos inimigos de Jerusalém, que serão confundidos, aos inimigos da igreja, aos inimigos do povo de Deus. E o fim desejado aos ímpios serão confundidos. Não é apenas o desejo que sintam vergonha, mas que sejam completamente humilhados perante o Senhor. E aqui usou a expressão de erva dos telhados. Você já viu uma planta que nasce em cima do telhado? Ela tem pouca duração de vida, pois os que aborrecem a Sião serão assim. Quando você olhar, não vai estar mais lá, vai vir uma chuvada e vai levar aquela planta de telhado. Planta de telhado é muito sensível e ela é de pouca duração. Costumava-se colocar terra
nos telhados, depois de uma chuva de primavera, poderia crescer até uma grama no topo das casas, mas não florescia. Logo murchava sobre o sol do verão. A maldição é que os inimigos vão perecer tão rapidamente quanto a grama de telhado. Essa mensagem do Salmo de número 129, ela traz alegria e esperança. Você tem sido humilhado, faz tempo essa humilhação. Você tem sido machucada, minha irmã. Você tem sido desprezada. Deus tudo vê. E aqui tem uma promessa para você. Estão te perseguindo, humilhando, mas você não será destruída. Você não será destruído porque você tem confiança no Senhor. Então aqui diz que Deus vai dar vitória ao seu povo que clama, ao seu povo que sofre perseguições, seja ela de que natureza for. Deus está comigo, Deus está com você. E em Cristo nós seremos e somos mais do que vencedores. Guarda essa palavra nesta manhã. Perseguição, lutas no caminho, dor, mas você, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que toma conta da minha vida e da sua vida também. Nesta manhã, você possa se alegrar na presença desse Deus que tudo faz e Ele está contigo. Você está saindo de casa agora, pois Deus está com você. Você já está no caminho do trabalho, Deus está presente. É um assunto para resolver, é uma tristeza, é uma batalha. Deus está nesse negócio e Deus vai nos dar vitória. Aqui diz o texto: muitas vezes fui sacudido, fui humilhado, tentaram me destruir, mas Deus nunca me deixou nas mãos dos meus inimigos. Deus é aquele que resolve. Salmo 129. A igreja é perseguida, mas não é destruída. Vamos nessa fé continuar adorando ao Deus que protege a minha vida e a sua vida também. Salmo de número 129. Que bênção. Esse é o Salmo do dia.